Olá, boa noite a todos, boa noite, Lara. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria às terças-feiras para nós, em que a gente está aqui no Evangelho no Lar, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. É verdade, é realmente o nosso máximo da semana é realmente essa terça-feira, às 18h30, aqui no Evangelho no Lar. E tem dia que a gente precisa mais do que nunca, né, Lara? E a gente fala, hoje o Evangelho vai ser para mim. A gente já gosta tanto, hoje o Evangelho vai ser para mim. Meus irmãos, e eu queria antes de qualquer coisa, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que compartilhem, se você gostar do trabalho, compartilhe com os grupos, com as famílias, com os amigos, enfim, com todos que puderem aproveitar da mesma forma esse evangelho e levar, assim, de modo mais simples, né, a gente compartilhando as lições de Jesus para todos nós. E antes de qualquer coisa, vamos falar o nosso boa noite, né, Lara? O boa noite para os nossos irmãos. A Lara começou com boa noite, sejam muito bem-vindos. O Sinésio, nosso querido Sinésio, boa noite a todos. Boa noite, Sinésio. O Carlos, Luz nos Lares, sim. O Jefferson, boa noite, Larissandra. Boa noite a todos. Presentes para acompanhar mais um Evangelho no Lar. Que bom que você está aqui, viu, Jefferson? Euzinha também falei, boa noite a todos, Juiz de Fora. A Cleide também, boa noite a todos, de Barbacena. Fé para quê? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho. Não se esqueçam de se inscrever no Fé para quê, tá, gente? Anice, minha queridíssima, boa noite, desejo uma noite abençoada para todos. E a Leila, querida, também. Boa noite, Sandra e Lara, irmãos de caminhada. Boa noite, minha irmãzinha. Leila é uma pessoa muito querida. E aí, meus irmãos, hoje a Lara vai falar sobre o capítulo 3, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E antes, nós vamos fazer a nossa prece inicial, convidando a vocês que, na alegria de estarmos aqui na terça-feira, mais uma vez, cheios de emoção e gratidão, a gente vai convidar todos que fechem os olhos, se assim que acharem que devem, para dar as boas-vindas uns aos outros e nos dirigimos a Jesus, claro, dizendo: Senhor Jesus, aqui estamos nós, unidos em seu nome, em vibrações e pensamentos, para mais uma oportunidade de aprendizado do seu Evangelho, com a finalidade de evolução constante e infinita. Assim como também com o objetivo de recebermos suas bênçãos nessa noite. Abençoa todos nós, assim como a todos que vierem assistir este Evangelho em outro momento. Que assim seja, graças a Deus. Lara, o Evangelho é todinho seu. Assim, Capítulo. pois é, né, Sandra? Gente, esse capítulo é muito bacana, né? Há muitas moradas na casa do Pai. O item 7 faz parte do título maior, Destino da Terra e Causas das Misérias Humanas. A gente falou do item 6, né, em que a Terra, né, é uma grande escola, e o item 7, eu só gosto de lembrar, gente, que eu estou usando a tradução do Herculano Pires, tá? Porque tem, né, às vezes, uma diferencinha pequenininha na tradução. Kardec vai nos dizer: faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres. Por que não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes? E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias.
Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Ô, gente, Kardec, né? Hoje eu estava falando isso. Kardec, além de ter um bom senso gigantesco, é uma das inteligências mais particulares que a gente tem no planeta, né? Então, vejam, ele coloca exatamente essa questão. A Terra não é lugar de delícias, não é lugar de felicidade fácil. Não, não é realmente, né? A Terra é um mundo de expiações e de provas, né? Então, quando Kardec faz essa analogia, né, com o hospital, com a penitenciária, ele está definindo exatamente a categoria evolutiva em que a Terra se encontra atualmente, um mundo de expiações e provas. Na verdade, nós estamos aí nos estertores, né, de expiação e prova, nós estamos passando por uma transição planetária, no fim da transição planetária nós estamos, né, por isso que o mundo se encontra desse jeito aí, né, mas o que Kardec diz aqui também nesse item é que do mesmo modo que no nosso planeta a gente tem a população, a humanidade condizente, né, com esta categoria de mundo, não quer dizer que todo o universo seja povoado por gente ainda ignorante e afeita à maldade como nós aqui, né? Não, existem outros mundos, né, que são muito mais felizes, mundos muito melhores do que aqui. A Terra, enquanto é, está nessa condição de penitenciária, de hospital, de escola, é isso que explica as aflições que nós passamos aqui. O sofrimento da terra, gente, não é um castigo. Não é um castigo de Deus, não é uma punição de Deus, é o remédio amargo que é necessário para a cura das nossas enfermidades morais, como Kardec coloca, né? Que enfermidades morais são essas, Lara? Nós somos todos doentes? Somos. Nós ainda temos orgulho, egoísmo, vaidade, apego excessivo, materialismo. Tudo isso é enfermidade da alma, gente. Muitos de nós ainda se afinizam com as sombras, se afinizam com as trevas, né? Então, é por isso que Kardec coloca: nós estamos aqui porque nós somos enfermos morais. Ninguém vai para um hospital se tiver sadio. Por isso que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Os doentes somos nós, né? E para a gente tratar uma doença, qual é o nosso remédio? A reencarnação, né? Em que a gente vai, através das nossas existências, nos burilando, nós vamos nos melhorando um pouquinho de cada vez para a gente curar as nossas próprias mazelas, as nossas próprias imperfeições, né? Então, quando Kardec coloca, né, que a gente faria uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres, né? Ele não está dizendo, ele não está fazendo aqui, gente, nenhuma discriminação nem nada disso, não. O que ele está colocando é as coisas nos devidos lugares. Na Terra não está a humanidade inteira criada por Deus, nosso Pai. Não. Aqui dá uma pequenina parte. Hoje nós somos um planetico de um tamanho ridículo. Nós estamos cá no fim, né, da galáxia, né? Então, vejam, a gente não pode, embora muitas vezes a gente se ache, né, os maiores sábios, os únicos inteligentes da criação, coitado de nós, né? Não é assim que a gente tem que pensar, porque nós realmente não somos assim. Nós temos um destino, que é chegar à perfeição.
No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, por que Deus cria os espíritos? Qual a finalidade? Para atingirmos a perfeição, né? Agora, nesse processo, a gente tem um caminho para a gente seguir, em que a gente vai se melhorando, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Se nós fomos criados simples e ignorantes, nós temos que aprender, nós temos que caminhar, nós temos que nos curar dessa ignorância, né? Do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da maldade. Mas tem gente que se recusa a querer o remédio amargo. E aí o que acontece? Vem a transição planetária e nós somos convidados a habitar aí outro orbe, né? Condizente com a nossa condição moral, com a nossa elevação moral, ou a nossa baixa elevação moral. Então, veja, isso, gente, longe de ser uma visão pessimista, né, é um convite realmente ao otimismo. É a gente pensar, poxa vida, tem um caminho melhor, tem um jeito melhor de fazer as coisas. E que caminho é esse? É o caminho que o Cristo nos mostrou. É o caminho que ele nos iluminou, sinalizou para nós, falou, olha, é aqui que se tem que andar para evoluir. Então, é na vivência dos seus ensinamentos, né, com otimismo, com boa vontade, com bom ânimo, né, é que a gente tem que caminhar. É olhar para as nossas dores, né, é olhar para as nossas dificuldades, olhar para os nossos obstáculos, não como tragédia sem sentido, mas como um processo educativo que Deus coloca para que nós tenhamos condições de nos melhorarmos, né? Então, a gente está aqui, internado, né, nesse grande hospital escola, vamos dizer assim, para a gente aprender a amar, para a gente evoluir intelectual e principalmente moralmente. E essa, gente, é a promessa mais consoladora da doutrina espírita, né? Todos nós atingiremos a nossa finalidade, que é a perfeição. Esse é o destino inevitável de todos nós. Quer nós queiramos, quer nós não queiramos. A lei é de progresso e uma hora. Se a gente quiser ficar aí, grudado na estrada, na pedra no meio da estrada, a força das coisas nos faz nos movermos aí adiante, né? Gente, a gente evolui não na dor, a gente evolui no amor. A dor é o despertador que nos sacode para nos mostrar, você está no caminho errado. Então, que a gente tenha aí condições de caminhar no caminho que o Cristo nos apontou. É isso mesmo, Lara, é verdade. E, mais uma vez, sem ter combinado nada com a Lara, eu escolhi para ler hoje para nós, agora de tarde, sabe, para nós, escolhi para ler para mim, Emmanuel falando, chamados e escolhidos. Olha, Lara, eu vou repetir tudo que você falou, você acredita? Olha bem, as nossas coincidências são uma coisa assim absurda. Então, agora, mais uma vez, eu vou convidar todos que relaxem o corpo, a cabeça, o ombro, para a gente ouvir Emmanuel, ele dizendo chamados e escolhidos. Estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, para sem
ainda sem a força da fé renovadora que já nos rebustece o espírito. Para servir, além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa. Para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam. Para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão, ao preço de nossas próprias renúncias. Para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar os outros é enriquecer a própria existência. Para persistir nas boas obras, sem reclamações e sem desfalecimentos em todos os ângulos do caminho. Para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os próprios ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença nos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos igualmente de que, em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Do livro Instrumento do Tempo, psicografia Francisco Cândido Xavier. Pai, não nos cansamos de agradecer por tantas maravilhas que são derramadas sobre nós e sobre as nossas famílias. Por maiores que sejam os desafios, as tristezas no dia a dia, os aborrecimentos, os arrependimentos por tudo que fizemos e as provações, maior ainda é a nossa certeza de que há um Deus que nos ama, que não nos desampara e que faz as nossas lutas estejam cada vez mais perto do fim. Especialmente hoje, agradecemos por nos fortalecer, reconhecendo a importância e o sentido de tudo o que acontece em nossas vidas. Pedimos que cuide de nós, que nos abençoe e que os anjos do céu sejam nosso escudo e nossa condução. Ampara-nos, Senhor, nos nossos momentos de fragilidade, doença, tristeza, perda de entes queridos, enfim, nos momentos de nossas provações. Que todos que estão presentes aqui neste Evangelho no lar, assim como todos que trazemos na nossa tela mental e em nossos corações, possam receber as bênçãos necessárias para o refazimento físico e espiritual. Que essas águas que estão ao nosso lado possam receber os fluidos necessários para nos servirem de remédio para o corpo e para o espírito. Vamos pedir, como sempre e por todo sempre, de modo muito especial, para os nossos irmãos que se encontram em hospitais, em leitos de dor, para os desencarnados, para os que estão em asilos de toda espécie, recebendo proteção, amparo e segurança. Que Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, possa ampará-los a todos com o seu amor. Enfim, Senhor, Pai misericordioso e bom, gratidão por termos escolhido estar aqui, quando poderíamos estar em qualquer outro lugar. Este é um sinal da nossa vontade de melhorar e evoluir sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, podemos ter a certeza de que já recebemos o passe magnético necessário para nos curar de todos os nossos males físicos, mentais e espirituais. E que essa água que se encontra ao nosso lado também está fluidificada e ela vai nos servir de remédio para o corpo e para o espírito. Lara querida, depois desse nosso momento de evangelho, agora você pode fazer a nossa prece final,
desejando que na próxima semana estejamos todos nós aqui e, com certeza, melhores do que estamos hoje. É verdade, né, Sandra? Vamos dar só uma boa noite para Patrícia Muzi, nossa querida. Isso! Uma boa noite, Patrícia. Você, Patrícia. Então, gente, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso irmão maior, é o nosso amigo, médico de almas. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que existe. Pai, de infinita bondade. Na luz serena do Evangelho e na sabedoria consoladora da doutrina espírita, nós elevamos o coração sempre, Senhor, para agradecer e para aprender. Ensina-nos, Pai, a sermos bons, não apenas na aparência, mas na essência, não apenas no gesto, mas na intenção, não apenas no instante, mas no propósito contínuo de servir, de acolher, de compreender. Que a tua presença, Mestre querido, Jesus, nosso irmão, nos inspire a cultivar a mansidão, a indulgência, a paciência, para que cada encontro seja uma oportunidade de amor. Concede-nos, Senhor, a coragem humilde de corrigir nossos erros, reconhecendo neles não um castigo, não uma punição, mas uma porta para a nossa própria renovação. Que possamos olhar para as nossas falhas como pontos de partida para a nossa transformação, entendendo que nenhum de nós está condenado ao passado quando decide caminhar rumo ao bem. E acima de tudo, Senhor, que nós nunca percamos de vista a tua bondade, que nos envolve, nos sustenta e nos guia. Agradecemos, Senhor, Mestre amado, tu que nos revelaste o amor que redime, que perdoa, que esclarece, que conduz. Que a sua misericórdia seja a nossa referência, o seu exemplo, a nossa estrada, e o seu coração, o nosso abrigo. Que possamos, Mestre, dia após dia, refletir a luz que de ti recebemos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, tenhamos todos uma excelente semana e que na próxima terça-feira possamos estar aqui mais uma vez para aprender mais um pouquinho com o Evangelho de Jesus. Né, Lara? É isso mesmo, gente. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima terça, se Deus quiser, a gente está aqui juntos novamente. Uma ótima noite para você, Sandra. Para você também, Lara. Fica com Deus. Boa noite a todos. Até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.